O governo militar. Castelo Branco tomou posse em 15 de abril de 1964, e como o mandato era de 5 anos, ele deveria governar até 31 de janeiro de 1966, quando encerraria o mandato iniciado por Jânio. Mas as eleições previstas para outubro de 1965 foram suspensas e o seu mandato seria prorrogado até 15 de março de 1967. Castelo Branco extinguiu todos os partidos políticos pelo Ato Institucional número 2, criando apenas 2, Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, no qual se agrupou todos da oposição. Assim como essa medida, o ato envolveu outras instituições que pudessem representar ameaças à segurança nacional. Além da reforma política, outras foram implementadas como mudanças econômicas no sentido de combater a inflação, atrair investimentos externos, aumentar os investimentos nas estatais e reformar o sistema financeiro e bancário, criação do BNH, SNH e do Conselho Monetário. Foram criados o Código Tributário Nacional, o Estatuto da Terra, o Banco Central do Brasil, a FUNABEM, a Lei do Mercado de Capitais, a Zona Franca de Manaus, o Código Eleitoral, o FGTS, a SUDAM, a SUFRAMA, a Embratel, o SERPRO, o Banco da Amazônia, a SUDESUL, o Código de Mineração, a Embratur, o IBRA, atual INCRA, a unificação dos Institutos de Previdência, INPS, hoje INSS, conclusão de ferrovias, interligações Norte-Sul e Leste-Oeste, passando por Brasília, e iniciadas rodovias, Cuiabá, Santarém, ampliação da Belém-Brasília, a duplicação da Dutra, a Transamazônica e a Transbrasiliana. Na área da economia, combateu a inflação e o déficit, incentivando exportações, atraindo investimentos externos, o que fez aumentar a arrecadação. A política de redução das despesas do governo se ampliou para a contenção dos salários, extinguindo a estabilidade no emprego para aqueles que estariam sendo contratados pelos empregadores, criando para estes o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Para os contratados em regime anterior ao FGTS, puderam optar pela adesão ou não ao novo sistema. No aspecto político, foi baixado o Ato Institucional número 3 em janeiro de 1966, estendendo a eleição indireta também aos governadores, assembleias estaduais e determinava que os prefeitos fossem nomeados pelos governadores locais. Como reação às medidas que suprimiram a representatividade popular, foram sendo organizados movimentos que culminaram com o atentado impetrado em 25 de julho de 1966 no aeroporto em Pernambuco, contra a vida do Marechal Costa e Silva, ministro da Guerra, candidato escolhido para sucedê-lo. Costa e Silva não veio naquele voo, mas nele estava sua comitiva, sendo que a explosão deixou muitos feridos e mortos, entre eles Nelson Gomes Fernandes, vice-almirante reformado. A partir daquele ataque terrorista, intensificou-se ações de guerra contra as atividades da guerrilha. Por sua vez, os movimentos de oposição ganharam intensidade pelos protestos de estudantes nas principais regiões do Brasil, tendo sido formada uma frente ampla com muitos opositores políticos contra o governo, como Carlos Lacerda, Goulart e Juscelino, sem que obtivessem apoio da população. Em outubro de 1966, o Congresso foi fechado até dezembro, quando pelo Ato Institucional número 4, abriu o Congresso no dia 7 para organizar uma nova Constituição ao Brasil alinhada com o novo regime, a qual foi aprovada em 24 de janeiro de 1967. Em 9 de fevereiro foram aprovadas a Lei de Imprensa, restringindo a liberdade de expressão dos meios de comunicação, assim como em 13 de março a Lei de Segurança Nacional, como forma de submeter as ações consideradas ameaças à segurança nacional a julgamentos pelo Tribunal Militar. Estas medidas, segundo os partidários do governo, tinham por objetivo assegurar o restabelecimento e consolidação da democracia. Com o fim do mandato de Castelo Branco, Costa e Silva assumiu em sua substituição, sendo empossado em 15 de março de 1967, juntamente com o início na nova Constituição, a qual revogava todos os atos institucionais anteriores. A nova Constituição trouxe maior tensão do quadro político, com a formação de grupos revolucionários que iriam impetrar ações de guerrilha urbana, como o ataque com carro-bomba ao quartel-general do 2º Exército, em São Paulo, o que matou um jovem recruta que estava de plantão e feriu gravemente mais 6 militares. Os conflitos se intensificaram, de forma que em um confronto com a polícia um estudante morreu desencadeando a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, a agravar ainda mais a situação com excessos e violência de ambos os lados,
o que levou à convocação do Conselho de Segurança e à consequente edição em 13 de dezembro de 1968, do Ato Institucional número 5, conferindo a Costa e Silva poderes plenos para fechar o Congresso e caçar políticos. A intenção era posteriormente revogar o Ato Institucional número 5, sendo que em maio de 1969, o presidente anunciou a convocação de uma comissão para elaborar uma reforma política que também extinguiria o ato, por meio de uma emenda à Constituição de 1967, restituindo os direitos políticos que haviam sido suprimidos. No entanto, Costa e Silva foi acometido de um derrame em agosto de 1969, vindo a morrer em dezembro do mesmo ano, não assinando a emenda que acabou sendo abandonada. No aspecto administrativo, promoveu a expansão da área de comunicações e do sistema de transportes, assim como incrementando o Plano Nacional de Habitação, fundou a Embraer, instituiu o Mobral, o Projeto Rondon, a FUNAI e criou a SCT. Quanto à economia, adotou medidas de combate à inflação e intensificou o comércio exterior. Quanto à sucessão de Costa e Silva, após o seu derrame, o cargo não foi transmitido para o vice Pedro Aleixo, que era um civil, tendo seu nome vetado por uma junta que foi criada com 3 ministros militares que governaram até a posse de Emílio Garrastazu Médici em 30 de outubro de 1969. Por exigência de Médici, o Congresso foi reaberto, sendo ele escolhido como presidente por votos dos parlamentares, com o compromisso de restabelecer até o final de sua gestão as condições democráticas. Acabou não cumprindo sua promessa, mas por outro lado, não cassou nenhum mandato, no entanto, implementou uma política de censura à imprensa, assim como de repressão. No aspecto econômico houve um forte crescimento econômico, o chamado milagre econômico, o que permitiu a ascensão da classe baixa e da classe média, com crescimento do consumo, expansão da produção de automóveis, dando acesso a todos o conforto a bens duráveis, como automóveis, telefone, geladeiras, televisores e aparelhos eletrodomésticos, até então inatingíveis. A economia, sob controle, deu origem ao PIN, Plano de Integração Nacional, que permitiu a construção de obras de infraestrutura, dando continuidade à Transamazônica, a construção da Perimetral Norte, a Santarém-Cuiabá, a construção da Ponte Rio-Niterói, a construção de conjuntos habitacionais. Foi criado o Plano de Integração Social, PIS, e o Programa de Assistência Rural, ProRural, assim como implementou o projeto de alfabetização do Mobral e o projeto Rondon, que levava jovens estudantes para trabalharem em ações de assistência à população da Amazônia. Neste período foram também criadas instituições como a Itaipu, o INCRA, a Embrapa, a Dataprev, o Sistema Telebrás que revolucionou a área de telecomunicações, a Infraero entre outras. Paralelamente, convivia-se com os grupos que se opunham ao regime que atuavam de forma a instalar um governo em oposição aos militares, sem, contudo, quererem restaurarem a democracia, mas sim visavam o estabelecimento de um governo comunista, conforme depoimento do próprio Fernando Gabeira, que pode ser participou da luta armada e integrava o MR8, estando envolvido no sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick em 1969, conforme ele próprio relata em seu livro O que é isso, companheiro? O livro ganhou uma versão filmada a qual também está disponível no YouTube. Assim como o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, existiam outros grupos cujos integrantes eram treinados na Rússia, na China e principalmente em Cuba, com a instituição de guerrilhas rurais e urbanas. As ações dos guerrilheiros foi armada, com assaltos a bancos, atentados contra militares, sequestros de autoridades, alimentado uma espiral de repressão, com uma estrutura onde o governo agiu de forma dura e ofensiva, fazendo surgir uma polícia política dentro do exército que usava métodos nada agradáveis e condenáveis para eliminar ações de guerrilha que naquele momento recrudesceram. Por sua vez, ações envolvendo sequestros de representantes diplomáticos de outros países, como forma de minar a imagem do Brasil no exterior e negociar, como troca, a libertação de presos políticos. Além do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, numa operação conjunta da ALN, Ação Libertadora Nacional, e do MR8, em março de 1970, foi também sequestrado pela VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, o cônsul do Japão em São Paulo. Em junho de 1970, o embaixador da República Federal da Alemanha no Rio de Janeiro, pela ALN e VPR. Em dezembro de 1970, o embaixador da Suíça, no Rio de Janeiro, também pela ALN e pela VPR. Além desses grupos, teve a Colina,
Comando de Libertação Nacional, AVAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares e o Molipo, Movimento de Libertação Popular. Concorrendo com Ulisses Guimarães, o general Ernesto Geisel foi eleito e tomou posse em 15 de janeiro de 1974, em substituição a Médici, dando início ao processo de abertura política. O período foi marcado pelo início da crise econômica gerada pela conjuntura internacional, o que fez com que o Brasil viesse a enfrentar sérios desafios econômicos. Os conflitos no Oriente Médio entre Israel e árabes, no ano de 67, fizeram com que os árabes fundassem o OPEP, Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, no sentido de atuarem em um só bloco em defesa de seus interesses. A posterior Guerra do Yom Kippur em 1973, fez com que houvesse uma reunião da OPEP em outubro de 73, que decidiu pela aplicação do embargo contra os Estados Unidos, Europa e Japão, diminuindo a produção de petróleo, o que resultou em uma expressiva elevação do preço dos barris. Em 3 meses o valor por barril foi de $2,90 para $11,65, e isso atingiu o Brasil, tendo em vista a dependência de combustíveis para a movimentação das cargas que eram transportadas prioritariamente pelo modal rodoviário. A falta dos combustíveis, além dos preços nas alturas, gerou racionamento e a balança comercial ficou extremamente desequilibrada, dando início ao ciclo de hiperinflação que duraria aproximadamente 2 décadas. Um ano depois, a crise internacional foi resolvida com acordos para que os israelenses se retirassem das áreas ocupadas, o que reequilibrou os preços, mas o estrago já estava consumado. Diante deste quadro, Geisel enfrentou uma situação marcada pela redução do crescimento e criou o PDN2, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, assim como deu início à construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Ainda na área da eletricidade, celebrou acordo com a Alemanha para a implantação das usinas nucleares em Angra dos Reis, mas a tentativa de retomar o crescimento econômico com a contenção da onda inflacionária não surtiu o efeito pretendido, pois a economia, enfraquecida, não conseguiu se recuperar de seus problemas, pois a crise foi também global. O que respaldava o governo militar era o sucesso econômico gerado até aquele momento e, na medida em que o ciclo foi interrompido, a oposição ganhou força política, o que foi materializado nas eleições de 74 quando boa parte das cadeiras do Congresso passaram a ser ocupadas pelo MDB, assinalando a desaprovação do povo pela manifestação nas urnas, além de manifestos por parte de militantes e da imprensa. Alguns setores ainda ligados ao governo, por sua vez, agiram com autoritarismo de forma a prender jornalistas, como o caso de Vladimir Herzog, por exemplo, que morreu em circunstâncias suspeitas em sua cela, o que serviu para que se alimentassem forças da oposição apoiadas pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, comunidades eclesiais de base entre outras. Assim se elegeu uma pauta comum de reivindicações como a anistia aos presos políticos e a realização de uma nova Carta Constituinte. Diante das pressões, o governo baixou em 13 de abril de 1977, decretos-leis, o chamado Pacote de Abril, alterando os critérios para as eleições, dando novas configurações para favorecer a composição da base parlamentar do governo. Com as eleições de 1978 se aproximando, onde seriam renovados 2/3 das cadeiras do Senado, existia o temor de que acontecesse o mesmo que em 74, razão pela qual se criou a figura do senador biônico, ou seja, um senador a mais por estado e escolhido pelo governo, o que iria garantir o controle político por ter uma maior bancada. Foram estabelecidas também a ampliação do mandato do presidente para 6 anos e a manutenção de eleições indiretas para governadores dos estados e para prefeitos dos municípios considerados como áreas de segurança nacional e instâncias, o que possibilitaria um pouco mais de tempo para fazer cumprir o projeto de reabertura política de forma mais gradual. Mesmo com todas essas medidas, o MDB saiu vitorioso nas eleições de 78, fazendo 57% dos votos. Geisel, ao final de seu mandato, revogou do Ato Institucional número 5, transmitiu o cargo em 15 de março de 1979 para o general João Figueiredo. Figueiredo, dando sequência ao seu compromisso assumido quando de sua eleição, baixou a Lei da Anistia em 28 de agosto de 1979, anistiando os políticos cassados e permitindo o retorno dos que se encontravam exilados, assim como extinguiu o bipartidarismo.
mas articulou uma reforma eleitoral para assegurar uma situação que pudesse contar com maioria parlamentar nas eleições de 82. O governo naquele momento era representado pelo PDS, Partido Democrático Social, disputando com 4 novas legendas, o que garantiu fazer 12 governadores estaduais e eleger a maior bancada no Senado e na Câmara. Mais ainda, pois as capitais dos estados e municípios considerados áreas de segurança nacional ainda eram indicados. Mas, era uma questão de tempo até vir a ocorrer a mobilização a favor das eleições diretas para presidente, iniciada em março de 1983. No início do governo de Figueiredo, ocorreram ainda turbulências, com muitos atentados contra veículos da imprensa, atribuídos a setores da direita e pessoas que não queriam as reformas, sendo o mais conhecido o ocorrido com a explosão de bomba no Rio Centro, o que provocou uma crise política. A crise acabou solucionada e, embora não tenha agradado a alguns membros do governo, serviu para acabar de vez com a fonte interna dos problemas. Com relação à economia, a crise que assolou o Brasil e o mundo fez com que a inflação disparasse de 45% ao ano para 230% ao ano, num período de 6 anos, elevando a dívida externa e fazendo o Brasil a ter que recorrer novamente ao FMI, em 1982. Era um quadro perverso de alta inflação e estagnação econômica, com desemprego, sendo dado o nome de estagflação, que só quem viveu isso sabe do que se trata. Mas ainda assim, o Brasil continuava vivo, sendo que em 1984 o país ao menos conseguiu sair da recessão com um crescimento no PIB de 7%, obtendo também um melhor equilíbrio na balança comercial, graças ao aumento das exportações agrícolas e à conquista de melhores condições de independência do mercado externo. Antes do final de seu mandato, Figueiredo anunciou sua renúncia como coordenador do processo de sucessão presidencial, transferindo para a decisão do PDS, o que assinalava a candidatura de um civil a ser eleito de forma indireta. Embora tenha sido tentada a emenda para eleição direta por Dante de Oliveira, a mesma não prosperou, fazendo com que a oposição se aglutinasse em torno do nome de Tancredo Neves, compondo chapa com José Sarney como seu vice, que era dissidente dos quadros do governo. Os dois venceram em 15 de janeiro de 1985 Paulo Maluf. Mas Tancredo não assumiria em razão de um grave quadro de saúde que o obrigou a se submeter a cirurgias que agravaram o seu estado, de maneira que ele foi impossibilitado de tomar a posse marcada para o dia 15 de março de 1985.